aí, beleza? Tranquilo, numa boa? Estamos de volta. Meu nome é Wagner Souza, professor de língua portuguesa e continuamos trabalhando com a parte de redação oficial. Nas aulas anteriores, nos blocos anteriores, falamos sobre as características da redação oficial, falamos sobre a apresentação gráfica da redação oficial, que é o chamado padrão ofício, e hoje vamos falar justamente sobre as principais correspondências oficiais, as principais correspondências que comparecerão à sua prova. Eu queria ter arranjado um acróstico diferente para fazer associação, mas não teve jeito. Teve de ser esse aí, o coma-me, sem comentários, hein? Muito bem. Eu imaginei colocar me coma, mas aí ficaria pior. Bom, o fato é que essas 6 correspondências que a gente vai colocar aqui obedecem ao padrão ofício. Ou seja, para essas correspondências, você tem de tomar cuidado com a posição de cada elemento. Tipo, número seguido de sigla, depois à direita a data, depois volta o endereçamento, o assunto, recuo paragrafal vocativo, recuo paragrafal com parágrafos numerados para o texto, recuo paragrafal fecho e centralizado lá embaixo a identificação do signatário e também o cargo. Então, para essas você tem que ter todos esses cuidados. Mas, vejamos, são 6. Temos aí no caso, entre elas, circular, ofício, memorando, aviso, mensagem e exposição de motivos. Essas 6 correspondências obedecem a um padrão ofício. Apesar de não estar formalmente registrada lá no manual, circular também seguirá o padrão ofício. As outras todas são normatizadas, você vai encontrar lá no Manual de Redação da Presidência da República. Se você está achando que é muita coisa, não se preocupe. Digo a você, se você entender bem a diferença entre o ofício e o memorando, você já está com o meio caminho andado, meu amigo, é verdade. Por quê? As outras são filhotes, as outras vão nascer, vão ser paridas do ofício e do memorando. Então, se você entender a diferença entre ofício e memorando, beleza, você já está com meio caminho andado. Vamos lá então, precisaremos verificar então a distinção inicialmente entre o ofício e o memorando. Costumeiramente, a gente faz a distinção dizendo que o ofício é uma correspondência externa e o memorando é uma correspondência interna. Fazemos a diferenciação pelo trâmite. Tranquilo? Mais ou menos. O que acontece? O memorando, efetivamente, sempre é correspondência interna. Já o ofício, normalmente, é correspondência externa. Em outras palavras, se a correspondência está saindo do órgão, certamente é um ofício, porque o memorando só é interno. Agora, se a correspondência é interna, eventualmente pode ser ofício também. Então é necessário a gente fazer bem essa distinção. Aliás, outra coisa, quando eu falo correspondência interna e correspondência externa, não é dentro e fora do prédio, não. É dentro e fora da estrutura burocrático-administrativa daquele órgão. Às vezes acontece, por exemplo, você trabalha em um tribunal regional. Esse tribunal regional possui varas associadas a ele. Quando, no caso, há necessidade de comunicação entre, por exemplo, a diretoria geral de um tribunal regional e a diretoria ou o diretor de uma vara, você acha, logicamente, no caso, às vezes o tribunal está em um setor da cidade e a vara é localizada em outro setor da cidade, mas há necessidade de comunicação entre a diretoria geral e a diretoria da vara. A correspondência que será usada é um ofício, porque no caso a vara fica lá do outro lado da cidade, ou seria um memorando? Memorando. É um memorando, visto que a vara, ela faz parte da estrutura burocrática administrativa do tribunal. Então não se trata de estar no mesmo prédio ou não, se trata de estar dentro da mesma estrutura burocrática administrativa ou não. Então esse interno e externo diz respeito à estrutura burocrático-administrativa. Tranquilo? Muito bem, mas então voltando à questão do ofício e do memorando. Memorando sempre interno, o ofício normalmente externo. Mas o ofício também pode ser interno. Se for interno, como é que eu faço a diferenciação então? Faremos a diferenciação pelo assunto que o ato comunicativo vai abordar. O memorando, ele é sempre interno e trata de assunto corriqueiro. O memorando é uma comunicação criada para haver um estabelecimento, uma solicitação ou então a prestação de informação
entre uma unidade e outra unidade do mesmo órgão. Ou seja, é um assunto corriqueiro que eu resolvo entre a minha unidade e a outra unidade. O ofício não. O ofício normalmente é externo e trata de um assunto oficial. Daí o nome ofício. Então veja, se for uma comunicação interna, pode ser memorando se for um assunto corriqueiro, mas deverá ser um ofício se for um assunto oficial. E eu sei que a este ponto alguém deve estar questionando: professor, mas como é que eu vou saber que a correspondência tem um assunto oficial? Ah, tudo bem. O que distingue o assunto oficial do corriqueiro é a importância, a relevância daquele assunto. Se for um assunto que interesse a alta administração do órgão, a presidência do órgão, esse é um assunto oficial. Se for um assunto que eu resolvo entre a minha seção e a outra seção, entre o meu departamento e o outro departamento, isso é assunto corriqueiro, só fica entre nós, memorando. Agora, se é um assunto que necessita do conhecimento e do acompanhamento da alta administração, isso é assunto oficial. E o que acontece mais frequentemente na prática? Quando o assunto interessa a uma alta autoridade. Se aquele assunto interessa, é direcionado ou então vem de uma alta autoridade, automaticamente é assunto oficial. É assunto oficial. Em outras palavras, deixa eu dizer para você o que acontece. Digamos que, em uma situação prática, estou eu trabalhando em um gabinete de um desembargador em um tribunal regional, beleza. Estou eu lá trabalhando no gabinete e vou carregar o telefone. Esqueci de carregar o telefone em casa, aproveitei, levei o carregador para o serviço, vou carregar o meu aparelho telefônico lá na tomada. E ao ligar, assustar outro, trem, coisa, dá aquele pipoco e aí queima a fonte do meu celular. E não só aquela tomada deu problema, mas o colega que estava trabalhando no computador ao lado, apagou o computador. Ele lá, fala sério, velho. Pô, velho, estrupiou o trem aqui, velho. Como é que é isso? Não só aquela tomada, mas toda a parte elétrica daquela parede deu curto. O resto está funcionando, mas naquela parede nada mais funciona. O chefe de gabinete terá de elaborar um ato comunicativo, uma correspondência oficial, pedindo para que o pessoal da seção de reparos, da seção de obras, sei lá quem é responsável, o pessoal vai ter que vir ajeitar aquela tomada que ali queimou, e não só aquela tomada, mas toda a fiação elétrica daquela parede. Esse documento que o chefe de gabinete vai elaborar é um memorando ou é um ofício? Isso é um memorando. Memorando por quê? Primeiro, é um assunto corriqueiro. Eu vou resolver entre o gabinete e a unidade que vai cuidar dessa questão lá de trabalhar, de consertar a parte elétrica daquela parede. Resolvo entre mim e a outra seção. Perfeito, é um memorando, correspondência interna e é corriqueira. Mas digamos que a coisa seja um pouco diferente. Na realidade, o que eu ia carregar naquela tomada era o iPad do desembargador. Eita, pense na situação. Você vai ligar e pá, aquele pipoco. Primeiro, lógico, você fica branco e depois você puxa a tomada. Meu Deus, iPad do desembargador, minha mãe. Aí você, lógico, para verificar se está tudo bem, o iPad está ligando, aquela coisa toda e tal, só que de fato a fonte já era. Eita, e agora? Você vai ter que falar com o chefe de gabinete, o desembargador pediu para você carregar ali, mas deu problema. E aquela história, vai você e o chefe de gabinete conversar com o desembargador. Abre-se a porta e o chefe de vai à frente. Excelência, eu tenho uma boa e tenho uma má notícia para dar a você, Excelência. Veja bem, a boa notícia é que seu iPad é maravilhoso, já é a versão 4, né? Tela de retina, que beleza. Há uns aplicativos muito bons. Não, eu não mexi no iPad não, Excelência. Mas assim, eu vi na internet, né, existem muitos aplicativos bons. Então tá de parabéns, Excelência. A má notícia, Excelência, é que... e aí entra você com a fonte. Excelência, nós fomos carregar o iPad, como Vossa Excelência pediu, só que houve um curto e aí queimou a fonte. Naturalmente, o desembargador dirá, mas não é possível, mas que coisa, como assim, agora é a parte elétrica?
Não, porque lá a pia do meu banheiro, aquela torneira estava pingando durante meses. Não é possível. Não, isso aqui está precisando de uma reforma. Faça o seguinte, chefe de gabinete, faça o seguinte, elabore um pedido para consertar essa parte elétrica e também para dar uma olhadinha aqui nessa tubulação, que eu acho que está dando problema de novo. E faça o seguinte, pode deixar que eu assino, vou ter uma reunião lá na presidência e eu já entrego lá diretamente nas mãos do presidente, porque ele já acelera esse processo aí pra gente, né? Para ver se a gente consegue resolver logo isso aí, porque não é possível, porque na parede aí sem energia não dá. Então, faça essa correspondência que eu levarei lá. E pode deixar que eu assino. Olha só o que acontece agora. O chefe de gabinete vai fazer exatamente o mesmo texto, pedindo exatamente a mesma coisa, a revisão da parte elétrica ali. Muito bem. Só que dessa vez, para uma questão de acelerar um pouco o processo, o desembargador vai querer ele mesmo assinar. E agora? Novamente é um memorando? Ou agora se trata de um ofício? Agora é um ofício. Interno, mas é um ofício. Por quê? Porque quem assinou agora é a alta autoridade. Entenda, a alta autoridade, esses cujo tratamento é Vossa Excelência, representam o Estado. Ainda que seja algo relativamente simples, se é uma alta autoridade que pede, automaticamente isso se torna assunto oficial, ganha relevância. Porque é mediante a atuação, o exercício do cargo da alta autoridade, que o Estado normalmente vai oferecer à sociedade a sua participação, a sua atividade no campo executivo, no campo judiciário e no campo legislativo. Então, se interessa a uma alta autoridade, automaticamente se torna um ofício. Se, por exemplo, eu sou um servidor público e eu quero alterar o meu período de férias, eu faço isso mediante um requerimento. Eu faço um requerimento e peço a alteração do meu período de férias. Agora, se um magistrado, se um juiz quiser alterar o seu período de férias, ele vai ter que enviar um memorando? Não, ele envia um ofício, porque já que está envolvendo a alta autoridade, um assunto se torna oficial. Moral da história, uma alta autoridade nunca vai emitir e nunca vai receber um memorando, não diretamente. Professor, mas a gente não pode mandar um memorando para o gabinete? Sim, você pode mandar um memorando para o gabinete. Quem vai receber é o chefe de gabinete. Se você manda alguma correspondência para uma alta autoridade, deve ser um ofício. E se a alta autoridade emite algum ato comunicativo em que ele assina, também deve ser um ofício. Fizemos então essa comparação bem simplificada, mas para você entender essa diferença. O ofício interno trata de um assunto oficial, é algo importante que interessa à alta administração ou então à alta autoridade. Agora, se for um assunto que é resolvido entre uma sessão e outra sessão, simplesmente, sem envolver a alta autoridade ou a alta administração, é objeto de um memorando. Ficou clara a diferenciação? Beleza? Muito bem, feita a diferenciação, então estamos prontos para ver os demais. A circular, que é isso? A diferença entre ofício, memorando e circular é que a circular tem destinatários múltiplos. Normalmente é uma correspondência interna. Veja, se fosse, no caso, uma correspondência interna para apenas uma única lotação, um só departamento, seria um memorando. Mas como eu mando para um monte de gente ao mesmo tempo, você tem destinatários múltiplos, torna-se um circular. A ideia é que aquela informação circule todo o órgão, ou pelo menos boa parte dele. Da mesma sorte, você tem um ofício que você precisa mandar, por exemplo, para vários juízes ao mesmo tempo. Nesse caso, já que é o mesmo ofício para vários juízes, você pode chamar de ofício circular. Na prática, no entanto, há uma tendência de chamar simplesmente circular. O fato é que as circulares têm destinatários múltiplos. Em termos estruturais, seria, em sendo correspondência interna, um memorando. Se for uma correspondência interna, mas para altas autoridades, aí você tem, no caso, um ofício circular. Mas o fato é que a circular tem destinatários múltiplos. Essa é a diferença, então. Aliás, a diferença entre ofício memorando e as outras correspondências sempre serão as partes envolvidas. Estruturalmente falando, aviso, mensagem, exposição de motivos são muito assemelhadas. A mensagem, de fato, ela tem umas características próprias, mas, no mais, as correspondências são muito parecidas estruturalmente. A diferenciação se fará, então, entre as partes envolvidas. Muito bem, então circular, você tem destinatários múltiplos, várias pessoas que vão receber. E o aviso. Aliás, aviso, mensagem, exposição de motivos, essas três correspondências são típicas do poder executivo. Por quê? Porque elas vão envolver
altas autoridades do executivo, principalmente. No caso de um aviso, trata-se de uma correspondência oficial entre ministros. É só essa diferença. Olha só, imagine que no caso eu sou um diretor de algum departamento do Ministério e queira informar alguma coisa ou solicitar uma informação ao ministro. Eu sou um diretor, sei lá, diretor de recursos humanos, alguma coisa assim. Sou um diretor e quero perguntar alguma coisa para o ministro ou informar alguma coisa para o ministro. Eu vou mandar o quê? Um ofício interno, mas ofício. Muito bem. O ministro quer, no caso, me prestar a informação que eu solicitei. O ministro vai responder mediante um ofício. Mandei um ofício, recebo um ofício para responder. Lógico. Agora, digamos que aquela informação que eu passei para o ministro é uma informação interessante e esse ministro quer comunicar essa informação a outro ministro. Ele pode até aproveitar, no caso ali, o teor do texto que eu fiz. O ministro, então, vai mandar a correspondência para outro ministro. E aí, agora é um ofício ou é aviso? Agora é um aviso. É só essa a diferença. Se for de um ministro para outro ministro, é aviso. Se for, no caso, de um ministro para outra autoridade que não seja uma excelência, que não seja outro ministro, automaticamente é um ofício. Ou seja, aviso serve exclusivamente para comunicação entre ministros. É só essa diferença, então, que nós temos entre o ofício e o aviso. Estruturalmente, os dois são idênticos, igualzinho. A diferença é que lá no cantinho você tem para o ofício, ofício. E o aviso, apaga o ofício e escreve aviso no lugar. É só essa a diferença. O resto é tudo igual. A diagramação é exatamente a mesma diagramação do padrão ofício. Vale lembrar, no caso da diagramação, o memorando, lembra que na aula passada a gente falou que o memorando simplifica 3 coisinhas? O memorando simplifica a data, que é em, e aí vem a data, simplifica o endereçamento, a indicação do destinatário, que é ao senhor e o cargo, e dispensa o vocativo. O memorando faz essas 3 simplificações estruturais. Tá? O aviso não, ele é idêntico a um ofício. A diferença é só o nome que vai aparecer lá na identificação do tipo número sigla. Beleza? Muito bem. Veja que aqui eu falei sobre os ministros, mas temos outras altas autoridades no executivo, não temos? Qual é a principal autoridade, a alta autoridade principal do executivo? Presidente da República, exato. A figura do presidente da República ou da presidente da República vai aparecer nessas duas aqui. Mensagem e exposição de motivos. Em uma delas, a presidenta precisa mandar o recado dela para, por exemplo, o presidente lá do Legislativo, né, o presidente do Congresso Nacional. Né? E na outra, você tem a figura do ministro, que se comunica com a presidenta para informá-la acerca de alguma coisa, né? De repente ele ficou sabendo de alguma notícia quentíssima e quer informar de maneira oficial a presidenta da República. E aí, no caso, ele se vale desse ato comunicativo. Ou então, quando ele quer propor algum projeto ou coisa assim, querendo, no caso, a liberação de alguns recursos para o Ministério ou coisa assim. Então, em uma delas, a nossa querida presidenta manda o seu recado. E na outra, você tem um ministro que procura estabelecer esse ato comunicativo com a presidenta. Pergunto, em qual delas? Se o presidente da República ou a presidenta da República deseja mandar o seu recado, vai mandar uma mensagem ou exposição de motivos? Isso, vai mandar uma mensagem. Quer mandar o recado dela? Quer mandar o recado dele? Manda a mensagem dele. Exposição de motivos já tem cara de ministro chegando, tentando se explicar. Ele já chega se expondo. Oh, dá licença, excelência? Não, excelência, não, eu sou o novo ministro. Não, é porque muda muito rápido, né, excelência? Não tem como lembrar de todo mundo. Pois é, eu tava lá, uns projetos lá no Ministério, e gostaria, excelência, de pedir aqui uma ajuda do... Como assim? Eu, numa foto? Não, eu não tenho... Eu, com cachoeira? Não, mas de repente acontece, que às vezes a gente pode ter se cruzado, né, pessoa pública, né? O quê? Eu, apertando a mão dele, dando beijo no rosto? Não, pode ter sido na festa de aniversário da minha filha. Eu estava entrando no avião dele. Sim, mas... faz assim, excelência. Eu vejo que a excelência está muito ocupada.
Eu vou deixar aqui, no caso, esse pedido desse projeto do Ministério, mas qualquer coisa depois, né, a gente se fala. Com licença, e se Vossa Excelência espirrar, saúde, tá? Veja, a exposição de motivo já tem cara do ministro que vai lá se expor, tentar apresentar alguma solicitação ou informação. Já a mensagem, não. Essa mensagem é o recado que o presidente da República passa. Agora, detalhe, você acha que o presidente da República vai se comunicar oficialmente com qualquer um? Não, o presidente da República só se comunica com outros chefes de poder, somente. A mensagem é exclusiva de chefes de poder, o chefe do executivo, o chefe do legislativo e o chefe do judiciário. A mensagem nada mais é do que uma correspondência entre os chefes de poder. Procure guardar esse detalhe. Aviso é correspondência entre ministros. Já a mensagem é correspondência entre chefes de poder. No caso, a presidente da República pode, por exemplo, propor uma lei, que é da iniciativa do próprio presidente ou da presidenta, pode propor, no caso, ao presidente do Congresso. Da mesma sorte, o presidente do Congresso pode submeter, mediante uma mensagem, uma lei para a análise ou eventual veto a presidente ou presidente da República. Isso quer dizer que a mensagem ela sempre vai acontecer ali entre os chefes de poder, o presidente da Câmara do Congresso Nacional, o presidente da República e o presidente do Supremo Tribunal Federal. A mensagem, portanto, só circula nessa tríade, somente esses três aí. E conforme falamos, a exposição de motivos é a comunicação oficial de ministro para presidente. Vale lembrar, a intenção na exposição de motivos é justamente, parece que você está se explicando alguma coisa assim, né? Mas exposição de motivos, o ministro utiliza para comunicar algum fato, apresentar alguma informação ao presidente da República. Ou então, no caso, para apresentar algum projeto e eventualmente sugerir que haja ali, sei lá, a disponibilidade de algum recurso financeiro, ou então, no caso, que haja aprovação de alguma lei de interesse do Ministério. Ou seja, eis aí as 6 correspondências oficiais que vão seguir piamente o padrão ofício. Para essas aqui, lembre-se, cada coisinha no seu lugar. Lá em cima, tipo, número, sigla. À direita, data, depois volta para a esquerda, temos o endereçamento, depois o assunto. Recuo paragrafal, vocativo. Recuo paragrafal numerado, texto. Recuo paragrafal, fecho e centralizado. Lá embaixo, a identificação signatário e o cargo. Então, para essas aqui, tudo bonitinho como mato figurino, cada coisa no seu lugar. Veremos, no entanto, na sequência, que há outras redações oficiais que não são previstas, não são normatizadas no Manual de Redação da Presidência da República. Mas isso vamos ver daqui a pouquinho. Vai lá espichar as canelas, beber um deglute, e daqui a pouco a gente volta.